mais um momento especial na nossa vida, na nossa jornada literária, na nossa jornada desse movimento da literatura feminina, oportunizando e entrando na vida das mulheres, trazendo essas vozes, né, de muita representatividade, de memórias, de coragem, determinação e um propósito. Uma literatura da inclusão, uma literatura de muita consciência social. Quem faz a nossa visibilidade, a nossa jornada, somos nós. A nossa história importa. A nossa consciência, o nosso comportar, o nosso perceber e compreender a sociedade enquanto mulher de essência, mas não e nunca, gente, jamais sentença. E esse livro aqui traz um pouco desses insights, dessas memórias de mulheres de muita resistência e que não se limita a ficar naquela localidade parada sem agir. Com mulheres que vêm de uma carreira, né, que é admirável, é uma representação e eu digo para vocês, me inspiram muito. Mulheres protagonistas, mulheres que fazem história. Essa é uma casa, né, onde nós temos um lema de igualdade, força e respeito. É uma casa que está aberta para que mulheres possam estar à frente de grandes feitos, de mulheres que estejam ocupando os seus lugares na sociedade. Ser mulher é nossa essência, mas não nossa sentença. O meu capítulo é o 13º. Ele fala sobre a mulher no agro, porque o agro geralmente, né, é um campo masculino, né? Geralmente é o homem que mexe com esse ramo. E Silvia está aqui há 33 anos, graças ao meu bom Deus, primeiramente. Eu fui a pioneira em Valença. Então o meu livro fala do início, né, de quando eu comecei. Eu e minha mãe fomos lutando, conseguimos. Hoje nós estamos com 4 lojas em Valença, graças ao meu bom Deus. Então você que está sem perspectiva de vida, você também pode. Façam acontecer na vida de vocês. Escrever um livro é como se você estivesse gerando um filho. É uma história que a gente começa a ter um carinho, a gente não sabe por onde vai dar, não sabe como é que vai ser o rosto, como é que vai ser o formato, é só começar a escrever. Então o sentimento ele começa a fluir no processo, a cura interior de uma ferida que há em cada um de nós. Então quantos de nós nunca passaram por alguma situação difícil, né? A pergunta é, como lidar com essas lutas? Como lidar com essas feridas que às vezes carregamos na nossa mochila da vida. E esse livro me inspirou, porque quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a falar sobre essa cura interior, eu me senti, na verdade, responsável por um legado. É a gente entender que nós passamos por lutas, mas existe uma esperança. E cada mulher que escreveu esse livro aqui está contando uma trajetória que não foi fácil. Entre abusos, entre situações, né, difíceis que às vezes passaram, às vezes por conta da cor, às vezes pelo sexo feminino, e situações difíceis que elas tiveram que lidar. Mas sabe qual é a diferença? É que nenhuma delas desistiram. Então é um projeto grandioso. Estou na minha 2ª obra. Neste livro eu falo um pouquinho sobre a história de uma mulher que, como muitas outras mulheres, enfrentou vários desafios, conseguiu vencer várias barreiras, abrir várias portas. Essa mulher é minha mãe, onde eu trago a história dela, eu conto um pouquinho da história dela, uma mulher que veio da zona rural, perdeu o pai muito cedo, e mãe de 7 filhos, que tinha um sonho de ser alfabetizada. E eu fui fazer magistério justamente para alfabetizá-la. E aí ela foi minha primeira aluna, eu fui a primeira professora dela. Ela conseguiu ser alfabetizada, conseguiu mudar os documentos, né, conseguiu aprender a ler, estudou até o 4º ano. A gente escreveu esse livro e nesse livro, como eu havia dito, a gente traz um pouquinho da história dela.